Bom, eu gostaria de apresentar a vocês o pessoal que vai ajudar com o mini curso de Shell Script. Quem vai liderar as coisas hoje é o Josivan. Enquanto isso, o restante do pessoal, a Axel, a Kevin e o Gabriel, eles estão para dar suporte. Eu gostaria de lembrar que hoje é a primeira aula online do curso de Shell Script, mas que já existem 2 aulas gravadas e elas estão disponibilizadas no canal do EMAC. Josivan, pode dar continuidade ao meu curso? E qualquer coisa eu estou aqui para dar suporte. Ok, compartilhando a tela agora. Boa tarde, pessoal. A ideia dessa live seria mais para tirar dúvidas que tenham ficado eventualmente de alguma aula. Queria começar perguntando se alguém tem alguma dúvida específica. Lembrando que o pessoal que tiver dúvidas específicas, preferencialmente digitar elas no Q&A, que a gente tem acesso aqui para respostas. Ok, aparentemente nenhuma. E aí a gente passou também um questionário para saber quais seriam os assuntos mais pedidos, né? Os assuntos que o pessoal se interessaria mais. O que teve maior votação foi as funções em Bash. Acredito que tem um pouco a ver com o fato de a gente não ter falado sobre as funções em Bash, né? Seria um assunto a mais que eu achei que talvez nem todo mundo fosse se interessar. Mas vamos começar pelas funções em Bash. O segundo e o terceiro eles ficaram empatados, os wildcards e o Makefile. Os wildcards seriam mais na aula a gente vê, né, que são os globing patterns e as expressões regulares. E Makefile é praticamente uma versão de um script bash, né, mas Makefile mais voltado para build, né, para compilação de código. E, se der tempo, a gente ainda fala talvez um pouquinho sobre gerenciamento de processos e os editores de texto. Mas a gente vai se focar nesses 3 primeiros assuntos, né, começando um pouquinho sobre uma revisão. Rapidinho, Josué. Só interrompendo, tem um pessoal que pediu o link do material no chat. Vocês têm o link, Gustavo, que vocês vão disponibilizar para eles, ou a gente pode mandar o direto drive da gente? Que eu acho que deve ser o mesmo, mas só por vai que fica 2 links diferentes, né, então. Só para, antes de dar continuidade, Kevin, tu tem condições de continuar algum ponto? Caso fique cansado, não, é 1h30 para falar, então. Eu acho que meio que dá para falar umas coisinhas. Pronto, pode ser. Talvez. Eu passo a bola para você. Tu tem algum arquivo Makefile aí já pronto para? Não, mas posso buscar aqui de alguns projetos antigos. Pronto, enquanto eu vou falando do resto, você vai preparando, talvez para falar Makefile, porque eu acho que eu não aguento falar 1h30, muito tempo. Mas, Tranquilo. Começando alguns comandos que eu estava revisando nas aulas, uma coisa que a gente passou os comandos bem por cima, né? Não falou especificamente de opções, mas a gente tem algumas opções interessantes para os comandos, por exemplo, o cat. Esse "-t", ele mostra a tabulação, né? Os tabs. Então, quando você usa o cat para mostrar um arquivo, às vezes você quer saber se você indentou alguma coisa com tab ou com espaço. Então, acho que eu tenho um exemplo aqui. A tabulação, cat, -t, tabulação.
E aí, o que é tabulação, não sei se está dando para ver, que está bem na fronteirinha da tela, mas tem um chapeuzinho e um i, né, que é um símbolo para tabulação. O tail também, essa opção com menos, esse hashtag aqui é um número, né? Você pode passar um número para o tail, então se eu quiser, esse mesmo arquivo, imprimir só a última linha, se eu passar, tail, acho que o comando tem que vir antes, isso. Passando a opção -1, eu imprimo apenas a última linha, se eu passar -2, eu imprimo as duas últimas. Mesma coisa para o head também, para o head eu imprimo as duas primeiras. E aí, outro que eu não coloquei aqui, outro comando que tem uma opção interessante, que é acho que é o AWK, que a gente tem uma opção que a gente passa, que é um print. Vou só abrir esse arquivo, que eu não tinha nenhum arquivo preparado. Deixa eu ver se eu tenho algum... Pronto. Eu tenho um teste aqui, é um CSV, né? Então, ele é separado, eles têm as colunas separadas por vírgula. E aí, uma opção interessante, que o AWK a gente não entrou em muitos detalhes, porque realmente o AWK ele é uma linguagem em si, né? Então, se fosse falar só de AWK, já daria um outro curso. Mas uma opção que pode ser interessante, caso você esteja usando o AWK, é esse "-t", que ele vai dizer qual o separador das colunas. Então, a gente tem um exemplo que a gente mostra com o print do AWK, passando... Esqueci da aspa. Está entre aspas. Eu não lembro agora como é que era. Enquanto você se lembra aí, Josivan, o Fonseca Augusto, ele mandou uma pergunta aqui, dizendo o seguinte, o Kevin já respondeu, mas basicamente a pergunta que ele fez é o seguinte, que as estruturas condicionais elas retornam 0 para true e 1 para falso, e que está dizendo que isso é contraintuitivo e pediu uma justificativa. Você saberia dizer por quê? Você quer responder, Kevin? Então, onde eu sei, eu vou responder ali. Isso é um padrão do Linux. Eu também estava testando algumas coisinhas mais cedo. E vários comandos, eles dão esse retorno, né? De 0 para true e 1 para false. Eu tinha até achado que eu tinha confundido, né? A lógica, mas não. Aparentemente, eu acho que isso é algum padrão de design do Linux que fizeram isso aí. Isso acontece porque você retorna 0 quando você quer dizer basicamente que não ocorreu nenhum erro. E aí você retorna qualquer outro valor para dizer que ocorreu um erro, e aí você tem uma gama muito maior de valores para dizer qual erro aconteceu. Quando você programa em C, você vê muito isso. Tipo, no final do main você coloca um return 0 para indicar que não ocorreu um erro, mas se ocorreu o erro de sei lá, a entrada, você coloca return 1. Se ocorreu um erro durante o processamento, você coloca return 2, e assim por diante. Sim. Justamente que as mensagens de erro acabam sendo mais significativas, né? Porque se você tem tudo dá certo, você só não precisa dizer por que deu certo, mas quando dá errado, você precisa, né? Então, ter um número é mais significativo do que... É uma espécie de tratamento de exceções, digamos assim, das antigas, né? Entre aspas. Ok. E como eu não lembro, depois eu vou dar uma olhada na sintaxe do AWK, mas basicamente essa opção "-t", eu estou escrevendo certo? Acho que estou. Depois eu dou uma olhada. Mas o "-t", ele vai dar o espaçamento, né? A gente tinha uma sintaxe que eu não lembro como era exatamente, mas você tinha como imprimir com um argumento passando qual a coluna. Então, esse AWK ele vai dividir as colunas do arquivo de acordo com esse argumento "-t".
Só dar uma conferida, ver se o argumento é menos t mesmo. Não, menos f. Eu acho que era isso que estava dando erro. Exatamente. Opa, deu certo. Então, desculpa, o argumento é menos f, e aí você coloca o separador, né? E aqui a gente tem a coluna 1, se eu passar o 2, eu tenho a coluna 2 de quantidade, e o 3, a unidade. É uma forma, mais uma opção, né, de você manipular arquivos CSV com as opções, os comandos do Bash. Então, eu vou começar logo a falar sobre funções. A forma como a gente cria funções não tem muito segredo, né? Tipo, é parecido com o que a gente vê em muitas linguagens, só que a gente tem duas opções diferentes de criar função. A gente pode criar uma função, por exemplo, minha função fechar e abrir parênteses, e se eu der Enter, perceba que já tem um símbolo de maior que, porque está esperando que eu implemente essa função, né? Então, posso colocar alguma coisa nessa função, posso simplesmente imprimir uma mensagem. Acredito que ele precisa dos parênteses. Deixa eu ver. Não. Esqueci do... Ok. Hello. E fechar. Pronto. E aí, o que tem de um pouquinho diferente é a forma como a gente vai chamar a função. A gente não vai chamar a função fechando e abrindo parênteses. A gente simplesmente coloca o nome da função como se ela fosse um comando também. E aí, a forma como a gente passa argumento para as funções é da mesma forma que a gente passa argumento para os comandos. A gente pode passar 3 argumentos dessa forma, separados por espaço, e perceba que não fez nenhuma diferença porque a nossa função ela não faz nada com argumentos. E aí, como é que a gente acessa esses argumentos? Tem alguns exemplos aqui. Aqui é só um exemplo comum. Esse aqui com argumentos. A gente pode acessar com os caracteres especiais, com o cifrão e o hashtag, né? O jogo da velha. A gente pega o número de argumentos, a quantidade de argumentos que foi passado, com o arroba, a gente pega todos os argumentos de fato, né, retorna um array de argumentos, e aí a gente pode iterar, né, já que ele é um range, né, no Bash chama de range, como é um range de variáveis, a gente pode iterar por eles, e nesse caso aqui a função simplesmente imprime todos os argumentos passados. A gente pode fazer um source com args, e aí a gente pode chamar, deixa eu ver só o nome da função, função 3, função 3, e aí ele não recebeu nenhum argumento, se eu passar 3 argumentos, ele coloca que recebeu 3 argumentos. E se eu coloco aqui na função 4, ele mostra todos os argumentos que foram recebidos, né? Ele faz aquele eco dentro do for. Qualquer dúvida, vocês podem avisar aí. Ok. Isso aqui já foi. Forma de criar, passagem de argumentos, e o return daqui da função, ela vai, posso colocar uma função, cadê minha função? Eu posso implementar uma função que ela simplesmente retorna um valor, e aí se eu chamar ela, percebam que não apareceu nada, né? Não tive nenhum retorno. Se eu der echo, ele não mostraria o retorno, não sei que eu fizesse isso, eu acho.
Josivan, a Oi. Aruana Fagundes está perguntando se você poderia, por favor, repetir o source, porque ele não entendeu direito. Repetir o source? Sim. Aham. Eu não sei se a gente chegou a falar isso em alguma aula do source, mas existem algumas formas que você tem de executar um script bash. Uma delas é com o próprio comando bash, que ele vai chamar um interpretador, e aí você coloca o nome do arquivo .sh. Outra forma, a gente tem aqui, perceba que a primeira linha eu coloquei um comentário, né, com essa exclamação, e isso aqui é um caminho no próprio Linux, né, no caso, esse é o caminho de onde está instalado o binário do bash na minha máquina, e praticamente todas as máquinas Linux vão estar instaladas nesse caminho, né, e você está indicando qual o interpretador que vai interpretar esse arquivo. Dá para você fazer isso, por exemplo, para scripts Python também. Então, se você tivesse o Python instalado aí no bin, você poderia colocar aqui /Python e ele iria interpretar esse arquivo como sendo um arquivo Python. E aí, para que é essa linha aqui? Eu posso fazer, por exemplo, eu vou até criar um arquivo novo, arquivo.sh, simplesmente faz um echo hello, e a linha de cima era um /bin /bash. E aí eu posso executar fazendo chmod mais x arc.sh, e aí ele vai virar um arquivo executável, né? Se eu der ls-la, perceba que ele agora tem esse x aqui, que é as permissões de isso aqui são as permissões de cada arquivo, né? O R é permissão de escrita, o W é permissão de leitura e o X é a permissão de execução. Esses outros arquivos aqui, eles não estão com permissão de execução, então eu não posso executar eles diretamente, mas esse aqui está. E aí eu posso executar dessa forma e eu tenho o meu hello. Outra forma de executar, como eu disse, seria simplesmente o bash, o arc, e aí ele não precisa de permissão de execução, você pode fazer isso com qualquer um desses outros scripts. E uma outra forma de você executar seria fazer um source. Qual a diferença do source para o bash e para essas outras execuções? É que o source, ele vai, se você tiver setado variáveis de ambiente dentro do seu arquivo, ele vai colocar aquelas variáveis no seu ambiente, né? Tipo, se eu der echo aqui, eu acho que path, se eu não me engano. Okay, path. Pronto. Esse aqui são as minhas variáveis de ambiente do path, né? O path é onde ele vai reconhecer os arquivos, todos os comandos que eu digitar no terminal, né? Então, desde o ls, pwd, todos esses comandos, eles estão dentro da pasta bin. Aqui está, aqui. 2 pontos aqui significa que é concatenação, né? Então, todos esses caminhos aqui, eles estão concatenados. Então, um desses caminhos é o /bin. E aí, como eu estava falando, né, do source, o que ele vai fazer? Ele vai setar essa variável de ambiente. Então, se eu tivesse aqui dentro do arc path igual, chama a variável path, 2 pontos vai fazer concatenação, e aí eu posso colocar, por exemplo, /home, nome do usuário, né, meu usuário, e aí digamos que eu crio aqui dentro um diretório chamado bin, que é onde eu vou colocar os meus binários. Vou colocar aqui os binários que não são do sistema, são binários que são scripts que eu fiz e eu quero que seja para o meu usuário, por exemplo. E aí, se eu fizer source aqui, sh, se eu der echo no path, perceba que aqui no finalzinho eu tenho o meu home Josivan bin. Então, o source ele é muito utilizado nos arquivos bashrc, por exemplo.
quando você tem, digamos que você instalou um interpretador de alguma linguagem ou algum programa que você vai utilizar, mas você não tem, digamos que você não tem a privilégio de superusuário. Você pode setar a variável path para uma pasta que você tenha permissão de acessar, e aí você vai conseguir chamar os programas a partir daquela pasta, né? Então, se eu tivesse programas aqui dentro da pasta bin, eu poderia acessar ele, já que ele está no path. Então, enfim, eu acabei falando de um monte de coisa só para explicar o source, mas basicamente o source ele vai executar, mas as consequências do que ele executou vai continuar valendo para todas as sessões, para as sessões que você está, aliás, para todas as sessões não, para a sessão que você está utilizando. Enquanto que um script que você vai chamar, geralmente ele vai executar tudo que tem dentro dele e depois, pronto, encerrou a execução, ele não vai salvar as coisas que ele executou, né? O estado de memória que ele executou, né? Na prática, isso significa o quê? Que o source, ele vai executar o script dentro do processo que você está rodando. Enquanto que um bash, quando você faz um bash arc, ele vai criar um novo processo. Então, quando a gente encerra um processo, ele deleta todas as variáveis da memória daquele processo. Não sei se ficou claro, acabei falando muito. Ela respondeu, Josvan. É uma ótima explicação. Creio que ela entendeu. Ok. Acabei sendo muito prolixo, mas espero que tenha... Qualquer dúvida pode falar. Show, rapidinho. Diga. Depois, quando você voltar para o outro best, você dá um clear, que eu acho que é melhor, que vai jogar lá para cima o texto. Sim, sim. Que às vezes fica muito lá embaixo, o próprio overlay do Zoom pode cortar de vez em quando. Inclusive, eu nem perguntei, o tamanho tá bom das variáveis? Vou aumentar um pouquinho aqui, mas... enfim, aliás, as variáveis do terminal. O tamanho da letra terminal tá... O pessoal está dizendo ok. que o tamanho tá bom, sim. Ok, então... vou dar uma bugadinha aqui. Porque eu estava lá falando sobre as funções, né? Então, deixa eu ver se... Minha função, acho que ainda está aqui, né? Ok. Sim, como eu disse, eu fiz um return lá, né, nessa função, só que quando eu executo ele não aparece, né? Então, onde é que está esse return? Para onde é que foi? Ele vai estar numa variável que acho que interrogação, deixa eu ver se é isso mesmo. Interrogação, que se vocês forem construir minha função, tá aqui. Quando eu declarei a função, eu declarei com return 1 e, como vocês podem ver, quando eu acesso a variável aqui, ele vai retornar 1. Então, se eu fizer um echo de novo, será que ele vai retornar 1? Na verdade, não. Que está aqui justamente aquilo que a gente estava discutindo sobre os verdadeiros e falsos, né? Acredito que seja justamente por isso que eles trocam meio que a lógica da convenção, né? Porque se eu fizer comando não, percebam que se eu fizer, eu fiz uma chamada aqui de um comando intencionalmente que não existe, né, para dar erro. E aí vocês percebam que esse sinal aqui, na verdade, ele vai mostrar o retorno da última função ou do último comando chamado, né? Então, quando eu terminei de chamar essa função aqui e dei um echo, ele mostrou o retorno dessa função. Quando eu fiz de novo aqui, logo depois de eu chamar esse comando aqui, esses dois comandos, na verdade, né, ele vai reconhecer a saída do último comando. Os dois comandos foram válidos, não teve nenhum erro aqui, né, nessa chamada. Então, se eu der um echo com essa variável especial de novo, ele vai mostrar o zero, que é o retorno dessa função, já que não deu nenhum erro.
Quando eu fiz uma chamada de um comando que não existe e fiz o eco de novo, ele retorna 127, que é acredito que seja o código de erro padrão para comando não encontrado. Está mostrando aqui a mensagem. Ok. E, por fim, escopo de variável. Mas antes de ir para escopo de variável, eu vou só mostrar aqui uma forma de passar pelos argumentos, né? Eu mostrei como é que você passa argumentos para uma função. Eu tenho uma função aqui que eu vou poder passar argumentos posicionais, né? Aqueles argumentos que não posicionais, aliás, aqueles argumentos que a gente passa para os comandos que a gente faz, né? Por exemplo, "-f" para arquivo e "-v" para verboso, né? O comando vai sair com mais saídas, vai imprimir mais coisas na tela. E aí a gente pode fazer passar por argumentos um por um, que o que esse while faz, enquanto o número de argumentos for maior do que zero. A princípio isso pode parecer meio estranho, né? Porque já que você chamou a função, o número de argumentos deveria ser constante, talvez. Você passou uma quantidade de argumentos, só que você tem como variar isso aqui com um comando chamado shift. O que esse comando faz? O shift ele vai passar os argumentos dentro dessa variável cifrão arroba. Cada vez que você dá um shift, ele retira o primeiro argumento dessa variável aqui e esse cifrão 1, ele vai passar a apontar para o próximo. Então, por isso que a gente sempre faz esse key igual ao cifrão 1, porque a gente tem um shift aqui, a gente tem um shift que vai passar, no caso esse argumento aqui, ele é simplesmente "-v", não espera nada além depois do "-v". Esse comando aqui, a gente tem a gente espera que depois do "-f" passe um arquivo. Então, a gente pega, nesse próximo argumento, o "-1" vai estar apontando para a opção "-f", né? E o cifrão 2 vai estar apontando para o próximo arquivo, próxima palavra nos argumentos, né? No caso, eu espero que seja o nome de um arquivo. E aí, a gente faz shift aqui 2 vezes, porque o shift vai passar esse "-f", depois vai passar o arquivo. E depois, por fim, aqui tem esse asterisco, é um caractere especial, nesse caso, que ele vai pegar qualquer coisa. Então, qualquer comando que eu passar aqui não tiver declarado dentro desse case, a gente vai colocar uma eco opção desconhecida. Então, eu vou dar um source nesse funcShift, só para mostrar o funcionamento da função 6. E aí eu posso passar um "-f" e nome de um arquivo. Como ele não está fazendo nada com esse nome, então não preciso passar aqui um arquivo válido, né? Porque ele não vai tentar abrir, não vai tentar fazer nada. Ele vai só imprimir aqui, como estava na opção, qual foi o nome do arquivo passado. E aí, se eu passar "-v", eu posso passar "-v" aqui no final, por exemplo. E aí, ele também tinha um eco lá dentro da opção "-v", né? Executando em modo verboso. E a vantagem de fazer um argumento passe dessa forma é que você não precisa colocar os comandos em uma ordem específica. Então, ele só vai mudar a saída, no caso aqui, porque ele vai avaliar no mile, né? Então, ele está avaliando um por um. E aí, mas independente da ordem, ele vai avaliar corretamente, desde que eu coloque o que eu desejo fazer, na funcionalidade que eu desejo fazer dentro do case no local correto. Só voltando para... Teve alguma dúvida? Até agora não. Ok?
Essa parte ficou clara? Alguém teve alguma dúvida sobre esse while com case dentro? Eu não estou conseguindo ver o chat. Não. Então, eu vou Até agora não vi continuar. nada no chat também, não. Já falei do return e do escopo de variável agora. Não tem muito o que falar, é bem simples aqui. Por padrão, todas as variáveis elas vão ser globais. Então, mesmo que eu declare dentro de uma função, uma variável echo, se bem que eu não testei aqui, pode ser que isso dê errado, não sei. Deu errado. Mas, enfim, se você quiser fazer com que uma variável ela seja... porque eu não chamei a função, né? Acredito que tenha sido isso. Exatamente. Eu declarei, mas não tinha executado. Então, como vocês puderam ver, a variável, todas as variáveis são globais, né? Então, mesmo que ela esteja lá dentro da minha função, eu fiz um echo do lado de fora da função e ela pegou. E aí, elas são por padrão global, mas você pode setar ela como local com a palavra-chave local. Então, eu vou colocar outro nome aqui, porque essa variável já está na memória. Então, Josivan? Oi? Você que perguntou por que o while está dentro de duas duplas de colchetes. Dupla de colchete lá na função. Aqui. Eu acredito que ele vai funcionar, mesmo que ele não esteja. Mas é meio que um padrão, porque acredito que tem algumas expressões que você vai colocar que pode dar ambiguidade. Então, tem algumas coisas parecidas com isso também, com esse operador aqui, por exemplo, ls-la, se você quiser colocar, por exemplo, a saída do ls-la para uma variável. E aí, substituição incorreta, eu acho que é com parênteses, se não me engano, deixa eu ver. Echo -a. Acredito que é exatamente isso. Eu acho, não tenho certeza, né? Vou falar, não leve como verdade absoluta que eu vou falar, mas se eu tivesse que dar uma razão para isso, eu diria, porque na verdade isso é uma especificação do while, né? O while ele é especificado como a palavra-chave while, depois uma expressão que ele espera que seja avaliada para booleana, né? E o exemplo que é dado na documentação oficial é com esses colchetes. E aí, mas eu acho que funciona mesmo se você tirar. Deixa eu só testar aqui. Salvar. Source shift. Como era o nome da função mesmo? Função 6, né? Função 6. Ele tá... deu problema. Eu acho que é justamente o que eu estava acreditando que porque talvez gere ambiguidade no passe. Porque ele tem muita coisa que o Bash ele reconhece com separação por espaços, né? Então acredito que isso aqui seja uma forma de especificar para evitar ambiguidades. Não sei se eu respondi a questão. Ele perguntou outra coisa agora. Como fazer para a função que está dentro do arquivo .sh ficar disponível para chamada no Bash? Para ficar disponível? Esse source. Uma forma de você deixar ela disponível. Se você quiser que ela... Não sei se foi isso que você quis dizer, deixar ela disponível permanentemente? Não estou conseguindo ver o chat.
É tipo, quando você inicializar a máquina, poder usar aquela função? Seria tipo isso? Se for isso que você está falando, tem uma forma de você fazer isso colocando o source, o comando source, e aí o nome do arquivo que você que você implementou, né? No caso, você teria que colocar o caminho absoluto, né? Então, nesse meu caso aqui, seria o meu home, barra workspace, barra temp, barra bash, barra tudo isso aqui. E você colocaria essa linha dentro de um dos arquivos que eu vou mostrar aqui. Tem um bashrc. O bashrc ele vai estar na sua pasta home, no bashrc. Se não tiver nenhum arquivo bashrc lá, você cria, e aí você pode ir lá embaixo e colocar... Ó, aqui eu tenho um exemplo de um source para usar esse script aqui, virtualenv, que é para usar o ambiente virtual do Python, né, para criar alguns virtual environment, né, ambiente virtual do Python. E aí você pode fazer também um source e colocar aqui o seu caminho lá para o seu .sh, e uma vez que você fizer esse source, ele vai deixar disponível para você as opções, as funções que estão dentro desse bash. Vou usar até como exemplo esse próprio virtualenv aqui, que eu acredito que ele deve ter funções aqui dentro, tenho quase certeza. Deixa eu ver. Ele respondeu que era só na sessão mesmo. A anotação? É a dúvida dele? Então, Não, é só na sessão. Você perguntou o que é. Só na sessão. Fora da sessão, né? Isso. Para deixar a função disponível só na sessão, eu acho que chamando o bash ele não vai funcionar, né? Acho que foi por isso que ele perguntou. Deixa eu ver. Se bem que já está carregado. Já está carregado. Mas, na verdade, eu falei aqui sobre esse bashrc justamente porque quando eu fechar esse terminal aqui, essa sessão do terminal, mesmo eu tendo dado source, ele não vai pegar o que eu dei source, né? Tipo, eu dei source, ele vai estar válido para esse terminal aqui que está aberto. Mas quando eu fechar tudo isso aqui, reiniciar minha máquina, essa função já não vai estar mais disponível para mim. Não sei se ficou claro isso. E aí, no caso, se você quisesse que a função ficasse permanente, sempre que você abrisse um terminal, aí você colocaria o source, a linha de source dentro desse bashrc. Deu para entender? Porque... Ele respondeu que sim. bashrc. Eu vou até mostrar aqui, acredito que se eu comentar isso aqui, deixa eu ver se ele funciona quando eu abrir uma nova... aqui. Abrir uma nova aba, percebam que eu comentei e salvei lá o bashrc, né, dessa linha. Eu tenho um comando, workon, que é do Python, do virtualenv do Python. E aí, percebam que eu fiz um workon aqui, nessa nova tab. Na verdade, não precisei nem fechar o terminal, né? Tipo, cada tab, cada aba do terminal, ele é considerado uma seção diferente. E aí, perceba que aqui eu tenho ele disponível, o workon. O comando workon, ele está definido nesse bashrc aqui, nesse .sh. Então, se eu descomentar, salvar de novo e abrir uma nova tab, o workon vai estar disponível de novo. Ok? Deu para ver? Não sei se as tabs que eu estou abrindo estão aparecendo. Ok.
Aqui apareceu para mim, tranquilo. Ok, já falei sobre os escopos de variável. Show. Tem como mostrar rapidinho a parte que você pretendeu falar sobre Makefile, para ver se o que eu encontrei aqui está abordando tudo que você pretendeu falar. Do Makefile, na verdade, o Makefile eu acho que eu não coloquei um checklist Sim, aqui. Eu pretendia realmente fazer isso. Você podia abrir o Makefile e mostrar... Porque eu tenho um Makefile aberto aqui, mas se você quiser... mas tá tranquilo então. Porque eu sei que tem também a estruturazinha. Não tinha uma estrutura. Mas, assim, seu Makefile provavelmente vai ter essas variáveis, né? Várias automáticas, né? Não está mostrando aqui, mas seriam aquelas variáveis do cifrão, arroba, cifrão, acho que menor que, agora maior que, não lembro agora. Mas tem essas Menor que. Ou maior que, perdão. Eu tenho, tá tranquilo. Acho que tinha uma outra variável que eu não lembro. Mas, enfim, a forma como elas funcionam é um pouquinho parecida, lembra um pouquinho com Bash, né? Mas na hora de explicar, a gente deixa isso um pouco mais claro. Blobbing Patterns, eu coloquei aqui um exemplo que pode ser útil. A gente não falou sobre todos os Blobbing Patterns, mas interessante esses operadores, a exclamação, ele seria equivalente a um not. Desculpa. No caso, vocês conseguem adivinhar, acredito que dê para adivinhar o que essa linha de comando faz. Eu ia perguntar, mas se alguém quiser botar no chat aí, acho que ia ficar um pouquinho parado a live. Mas acho que não é muito difícil de adivinhar. Como isso aqui é um not, o que ele vai fazer? Esse parênteses aqui, ele vai pegar um grupo. Então, esse pipe aqui, ele vai ter duas opções dentro desse grupo, né? Tem os arquivos, que o asterisco é qualquer coisa, né? Qualquer coisa, quantas vezes, várias vezes, né? Uma repetição. Então, seria os arquivos que tem como final, tem como uma substring final .cpp, eles terminam com cpp, ou .h. Então, todos os arquivos de extensão .cpp e .h estão dentro desse grupo, só que antes desse grupo tem um not, né, tem uma exclamação. Então, o que esse comando vai fazer? Ele vai mover tudo que tiver dentro da pasta src que não for terminado com .cpp ou com .h para a pasta build. Então, você poderia usar também para remover, né, mas é bom tomar um pouquinho de cuidado com os comandos de remover, senão você pode fazer uma besteira. Então, ainda mais quando você está usando Blobbing Patterns e Expressions, às vezes você ainda não encontrou a expressão correta, às vezes você acha que digitou a expressão correta e sem querer acaba fazendo besteira. Então, eu sugeriria, antes de você deletar alguma coisa, você mover para alguma pasta temporária e aí ver se o que você moveu era realmente o que você queria remover, era mover. E aí, dentro da pasta, você pode dar um RM asterisco. E outro Blobbing Pattern importante é esse colchetes, eu sempre confundo colchetes com chaves, acho que isso é chave. Chaves, e ele indica grupo. E aí, é um grupo de caracteres. Então, o que você vai colocar aqui, diferente desse parêntese, que você tem uma expressão inteira aqui e uma expressão inteira, se isso aqui fosse uma chave, ele ia reconhecer cada caractere desse individualmente. Então, basicamente, o que está fazendo essa linha aqui? Ele vai dar um git add de todos das duas opções de pasta, né? Tem a pasta que seria assets ou assets. Essas duas pastas elas vão ser reconhecidas com esse comando.
Isso aqui também acaba sendo útil para alguns git ignore, se você quiser escrever dentro de um... Não sei se quem está aqui estava nos cursos de Git, né, mas você pode escrever dentro de um git ignore, ele permite você usar também esses globing patterns. Então, eles acabam sendo bastante úteis para você escrever o padrão de arquivos que você não quer carregar para o seu commit. Esse interrogação, eu não estou lembrado agora da interrogação. Realmente me fugiu aqui. O colchetes, ele vai funcionar parecido com a chave, só que com palavras, né? Por exemplo, você pode colocar aqui palavra 1 e palavra 2. Então, ele vai pegar qualquer um desses dois padrões. E ele pode ser... Só complementando a explicação, a interrogação ele é como se fosse o asterisco, só que para um caractere apenas. Sim, sim. Então, por exemplo, você quer pegar algum arquivo que tenha qualquer letra, mas só... Ou seja, qualquer nome, mas com 3 caracteres. Você bota 3 interrogações, por exemplo, ele ia procurar qualquer arquivo que tivesse apenas 3 caracteres de nome. Sim. Sim, Josuão, o Matheus está perguntando como se usa o MV para renomear arquivos. O MV para renomear arquivos. Deixa eu ver, tem um arquivo aqui. O MV é só você colocar... Se você tiver dentro da mesma pasta, por exemplo, eu tenho um arquivo aqui, esse funshift, e eu quero mudar ele para função, por exemplo, .sh. Eu coloco o nome do arquivo, que eu quero mudar o nome, e o novo nome. Só isso. Ele já muda para função. E aí, você pode também, no mesmo comando, se eu fizer um diretório aqui dentro, um subdir, e no mesmo comando eu posso pegar minha função, que eu coloquei para a função .sh, dentro do subdir, e no mesmo comando eu posso mover esse arquivo e mudar o nome dele. Então, novo.sh. E se eu der um ls no subdir, ele vai estar lá como novo.sh. Ok? Então, o MV acaba sendo mais útil do que simplesmente se tivesse um comando de mudar o nome. Você pode fazer. E mesmo que essa pasta não existisse, eu poderia colocar também um "-p". Eu posso colocar um "-p" e criar uma nova pasta. E se eu não colocar, se eu colocar simplesmente o nome da pasta, eu acho que isso aqui funciona. Não funciona. Se eu colocar simplesmente o nome da pasta, ele vai mover esse arquivo que está aqui dentro do subdir para essa nova pasta e não vai mudar o nome. Isso. Como não está aqui correto? Então, subdir. Ao menos que eu erro. Ele vai simplesmente mover o comando, o arquivo, ls-nova, sem renomear. Então, você pode tanto simplesmente mover dessa forma, ou você pode botar o nome de um arquivo aqui, e aí ele vai renomear. O que vai diferenciar é, se o segundo argumento que você está passando é uma pasta existente, então ele vai mover. Se não for, ele vai reconhecer que isso aí é o nome que você está querendo colocar, né? Então, por exemplo, nova.sh não é uma pasta. Então, subir... porque eu removi o arquivo para nova. Né? E aí, tem aqui um arquivo nova.sh. Então, a diferença é só que, se esse segundo argumento, no final dele, tiver um nome de alguma coisa que não seja uma pasta existente, ele vai reconhecer que isso aqui é o nome do arquivo. Então, é assim que ele diferencia o comando. Está faltando 10 minutos, né? Então, o tempo passou rápido. E aí, a interrogação, como eu disse, como Kevin complementou, né?
ele seria equivalente nas expressões regulares. Expressões regulares, elas aqui no Linux, elas são bem parecidas com de outras linguagens, né? Então, você tem um ponto que ele vai ser equivalente ao globem, a essa interrogação, que ele reconhece qualquer coisa. O mais seria pelo menos uma vez, né? Uma ou mais vezes. Então, se você quisesse reconhecer um nome que tivesse pelo menos uma letra, seria um ponto e um mais. E aí, o chapeuzinho seria equivalente à exclamação, que é o not. Como está nos 10 minutos finais, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre só um exemplo aqui de uma expressão regular, que ela pegaria esse colchetes aqui também ele vai funcionar igual ao do globem, que vai ser um grupo. Então, esse grep aqui ele vai pegar todos as palavras que não começam com consoantes. Todas as linhas que elas não começam com consoantes, não, com vogais, desculpa. E o escape é um caractere para você, por exemplo, o ponto ele já tem um significado especial, que ele significa qualquer coisa, né? Então, se você quisesse alguma coisa que tivesse de fato um ponto, você usa um escape. Ele vai funcionar também nos globes. Então, se eu quiser criar, por exemplo, um arquivo que ele tem um espaço no meio, como a gente viu, se eu colocar um espaço aqui, ele vai reconhecer que eu estou chamando um arquivo e um comando, e separado por espaço a gente tem argumentos. Então, se eu quiser colocar espaços de fato no nome de um arquivo, eu coloco contra barra, e aí vai estar esse arquivo aqui com o nome, vocês podem ver aqui, entre aspas, um novo arquivo com um espaço no meio. Então, o escape é útil para isso, né? Que a gente tem alguns caracteres que eles têm um significado especial no Bash, na linguagem Bash, então a gente usa o escape para usar eles, né? A gente pode botar escape antes de um ponto, para pegar de fato o ponto, um escape antes de interrogação, para pegar de fato a interrogação e etc. Ok? Acabou ficando só 10 minutos para falar de Makefile, mas... Show. Você não pode ter conflito dos horários. É até 6 horas, viu? A gente tem mais 40 minutos ainda, tá tranquilo. 6 horas? Desculpa. Uhum. Eu tava correndo já aqui. Não precisa, posso ficar calmo, tá de boa. Então, depois eu volto aqui talvez para falar um pouquinho mais com calma daqui. Mas você quer falar sobre Makefiles agora? Acho que você pode continuar, Makefile é bem pouca coisa, né? Não sei que o pessoal esteja mais interessado. O pessoal do chat, se puder falar, se vocês quiserem mais ver coisas mais de Make. Mas Make é bem rápido mesmo, é tipo só como o Josuan falou, algumas variáveis automáticas que ele já tem, né? E talvez falar sobre o wildcard de porcentagem que a gente não chegou a abordar e provavelmente se vocês viram algum Makefile aí em algum canto, vocês vão se esbarrar bastantes vezes com essa carinha aí. Tu quer compartilhar a tela? Pronto, Pronto, eu vou abrir aqui a tela, só que é o seguinte, tem algumas questões, deixa eu ver. Peraí, só... Não entendi direito as chaves. As chaves, ok. Então, eu vou dar um exemplo aqui. LS-L, acho que... Não, LS-... Ok. Eu vou dar um exemplo aqui com as chaves. As chaves ela vai ter separado por vírgulas umas substrings. Elas vão ter strings aqui. Enquanto que aqui no colchetes faz o contrário. As chaves, no colchetes você vai ter as strings. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, eu vou colocar fun e n. O que isso aqui vai fazer? Ele vai mostrar tudo que eu tenho nesse diretório, que começa com fun ou com n e depois termina com qualquer coisa. Então, ele pega essa substring aqui inteira. Então, se eu tivesse alguma coisa... full, por exemplo. Se eu fizer esse comando, perceba que full não apareceu aqui, porque ele vai pegar exatamente essa substring
e concatenar com qualquer outra coisa, ou esse N e qualquer coisa depois do N. Então, enquanto que no colchetes eu não poderia fazer isso. Isso aqui significa o seguinte: se eu fizer desse jeito aqui, ele vai pegar full. Se eu mostrar aqui, perceba que ele pegou full. Por quê? O significado disso aqui eu tenho esse grupo de caracteres seguido de qualquer coisa. Na prática, o que ele avalia eu tenho F seguido de qualquer coisa, ou U seguido de qualquer coisa, ou N seguido de qualquer coisa. Então, se eu fizer um touch, um arquivo, ele vai mostrar um arquivo porque ele começa com U, qualquer coisa. Ficou mais claro agora? Ok. Então, acho que o colchetes ficou claro aqui, né? O chaves. E outra coisa da chaves é que você, já que a gente está com um pouquinho mais de tempo, já que eu descobri que a gente está com um pouquinho de tempo, você pode passar também um range dentro da chave, né? Então, isso aqui, o traço, né, o caractere especial traço, ele vai mostrar um range. Ou seja, tudo que começa com qualquer letra de A a Z. Acho que eu fiz alguma coisa errada, não lembro como é que era. Enfim, depois eu dou uma olhadinha melhor nisso aqui. Range, eu não lembro agora. E eu não lembro se isso era em expressão regular também. Deixa eu ver. Você tem que usar escape. Enfim, isso aqui funciona em expressão regular, mas eu não lembro agora qual é o caractere para isso funcionar em Glob. Mas, basicamente, esse range aqui, eu poderia colocar um range menor, por exemplo, de A até F. Então, ele iria pegar as coisas que começam com A, B, C, D, E, até A, B, C, D, até F. Eu poderia fazer, isso aqui, ele é case sensitive também. Então, se eu colocasse um A até um Z, ou um A até um F, ele não pegaria os arquivos que tem letra minúscula. Deixa eu ver se eu fiz a chamada correta. Faltou asterisco. Ok. Agora, se eu colocar até F, ele não vai pegar esse nova, né? Ele vai pegar só o que tem o range começando de A até F. E aí, se eu colocar aqui, isso que dá não ler a mensagem de erro, né? Enfim, só para ver se foi um erro mesmo. Exatamente, um erro 2. E aí, isso foi um erro do próprio comando. Achei que fosse alguma formato inválido. Então, percebam que ele não listou nada porque eu não tenho nada começado com maiúsculo. Isso vai valer também para números. Então, se eu fizer um arquivo começado com um número, se eu fizer um ls de 0 até 9 e qualquer coisa, ele vai pegar somente os arquivos que foram começados com número. Posso fazer também isso no final, né? Tem arquivos que terminam com número. Isso é interessante porque você pode também usar isso para pegar datas, por exemplo. Então, se você tem um arquivo que termina com mês, mês ele só vai terminar com 0, 1 e de 0 até 9, por exemplo. Isso aqui vai pegar não só os 12 meses, né? Vai acabar pegando 12, 13, 14, 15, né? Mas enfim, vai pegar pelo menos de 00 até 19. E aí,
eu acredito que para colocar traço tem que colocar escape, acho que traço é caractere especial, mas você pode fazer isso, por exemplo, se você tem os arquivos de um determinado mês que você quer pegar, você coloca, sei lá, janeiro, e coloca aqui o dia, aí o dia pode ir de 0 até 3, né? Pode ter, no caso ele vai pegar até 39, né? Mas enfim, você pega 00 até 39. E você pode também combinar os caracteres para fazer com note, né? Você acabaria fazendo uma expressão bem complexa para pegar certas datas, mas seria uma questão de quebrar a cabeça para saber como é que você pegaria uma data. Ok? Deixa eu ver. Falei do note, o parêntese, ele pegaria um ou. Então, eu posso ter começado com A qualquer coisa, ou F qualquer coisa, esperado. Deixa eu ver se... Eu acredito que parêntese, talvez eu tenha me enganado. Talvez o parênteses não é um globo. Estou achando um pouco estranho aqui. Não, acho que parênteses é porque é para o note. Deixa eu ver se é isso mesmo. LS note asterisco. É isso mesmo. Okay. No caso, o parênteses ele vai funcionar só para negação, né? Então, se você quiser negar uma expressão inteira, você pode colocar um note e dentro dela o que você quer negar. Então, se eu quiser listar todos os arquivos e diretórios, né? Perceba que eu não passei nenhum argumento para restringir se eu estou listando arquivo ou diretório, então eu vou listar tudo. Se eu quiser listar que não comecem com fã, então eu coloco not e uma expressão aqui dentro. E eu posso também combinar com outras coisas, né? Então, o colchetes, ele tem duas coisas, né? Então, eu posso colocar aqui que não começam com fã e nem terminem com arquivo. Ok, não funcionou. Não funcionou. Ok, então, posso combinar com pipe, na verdade. Então, para combinar os nodes, eu coloco esse símbolo de pipe, que ele vai pegar o que não é dessa expressão, o que não é dessa expressão, e eu posso adicionar outras expressões aqui. Ok? A interrogação eu já falei. Regex. Que o grep, ele vai... você pode usar o grep com um arquivo, né, ou com o Python, passando alguma coisa. O grep acaba sendo muito útil para gerenciamento de processo. Então, é muito comum a gente fazer PS, auth com grep e o nome do processo que a gente está procurando, por exemplo, o que está rodando aqui com bash. Eu tenho duas abas do bash aqui, né? Então ele tem aqui, ele mostra para mim os processos e uma coisa interessante que poderia fazer, por exemplo, é usar o AWK. Espero que dessa vez eu digite um comando correto. E aí percebo que
O AWK por padrão, ele vai separar as colunas por espaço, né? Então, eu tenho na segunda coluna o PID do meu processo. Então, se eu quiser mostrar todos os PIDs do bash, né? Do comando que eu estou procurando, eu posso fazer simplesmente esse print a coluna 2. E aí eu ainda posso passar isso aqui, por exemplo, um kill, e depois o -15, eu só não vou fazer isso porque vai fechar minha seção do bash agora. Mas isso aí é uma forma que vocês podem usar para automatizar você encerrar um comando. Né? Você pode fechar um comando, forçar o encerramento de um comando, fazendo essas concatenações de pipe, né? Essas concatenação de comandos. E deixa eu ver, fazendo um AWK, e eu poderia ainda passar, na verdade, antes de passar para esse AWK, para um tail -1, que eu vou colocar, aliás, um head -1, né? Um head -1 que eu iria pegar somente a primeira linha. Então, eu só pego um processo. E aí sim, eu posso passar isso aqui para um kill. E aí ele fecharia esse primeiro processo aqui, que é a primeira seção de bash que eu abri. E, como eu tinha explicado, esse grep aqui ele vai pegar tudo que não começa com consoantes. Então, posso fazer com os processos mesmo, vai mostrar muito processo. Né? Então, grep que não começa com vou botar algumas letras aqui para então, na verdade eu devia ter feito isso com um arquivo que é melhor. Então eu posso colocar que ele vai pegar isso por linha. Então se ele der um match na linha, como o processo tem muitas palavras, né, ele acaba pegando muita coisa. Que seria e abacate. Se eu fizer um grep esse texto aqui, usando, eu não lembro se o not fica dentro. Eu acho que é not. Enfim, eu não estou lembrado agora da sintaxe, mas eu acho que pronto, ok. Ficou um pouquinho estranho isso, mas acabou misturando duas coisas, né? Porque esse caractere aqui é um caractere também de começo de linha. Então, tem aqui o not, então não começado com essas letras aqui. Esse aqui simboliza o começo e esse aqui simboliza um not. A sintaxe é um pouquinho estranha, né? Mas, enfim, posso fazer isso também não terminado. Não terminado. E esse dólar aqui, o sinal do cifrão, é sinal de fim de linha. Então, acredito que eu pegaria, por exemplo, o AIE, ele pegaria só abacaxi. Exatamente. Não sei se isso aqui ficou claro para vocês. Porque eu tenho esses símbolos especiais de fim de linha e de começo de linha. E o not acaba sendo a mesma coisa, é um pouco esquisito na sintaxe das expressões regulares, mas a gente acaba tendo que fazer algumas coisas estranhas, assim, tipo, colocar o chapéu aqui que simboliza
o início de linha, e esse aqui que significa o não é nenhum desses caracteres. Vocês conseguiram entender o que eu fiz aqui? Alguém está com alguma dúvida, uma dúvida pontual? Entenderam por que eu coloquei essa expressão aqui, ele pegou apenas abacaxi? Esse cifrão aqui vai representar fim de linha. Então, se eu for aqui no o arquivo que eu criei agora, deixa eu ver mais, grep. Eu coloquei o que não termina com A e E. Então, se eu colocar aqui uma outra palavra terminada com E, só um E, por exemplo, ele não vai pegar mais o abacaxi. Aliás, deixa eu ver. Eu acho que eu fiz alguma coisa no abacate, quer ver? Exatamente. Percebam agora o significado. Isso aqui foi um bom exemplo para mostrar o significado desse cifrão. Esse cifrão significa, como eu disse, fim de linha. Ele pegou o abacate por quê? O abacate termina com E. Só que a linha, ele está considerando a linha inteira do abacate. E aí, se a gente vem no arquivo aqui, a gente tem que a linha do abacate termina com um espaço. E aí, eu posso deletar esse espaço, ele volta a não reconhecer nada. Ok? E, ok, você quer falar sobre os Makefile? Tem como compartilhar a tela? Tem um tempo que eu paro para beber água. Alô, vocês estão me ouvindo? Sim, Josivão, a gente escuta. Eita, eu esqueci que eu tinha mutado no aplicativo também. Pode ser, pode ser. Ok. Eu preciso parar de compartilhar para ele compartilhar? Ou... Não sei Tenta dizer. compartilhar aí. Deixa... Eu acho que não. Vou tentar aqui. Tô conseguindo ver? Sim. Então tá no Sublime, né? Uhum. Pronto, arrocha não aí. Pronto. Eu queria mostrar executando esse make, só que eu fui tentar deixar minha máquina virtual um pouco maior e eu acabei deixando ela um pouco menor. E meio que impossível de ver, então eu tava tendo às vezes problema enquanto o João tava falando. Mas enfim, sobre Makefile, tem muito mais mistério para mostrar do que a gente tinha falado lá. Eu acho que até essa aqui, se eu não me engano, foi o mesmo que eu usei com exemplo lá na videoaula. Mas basicamente, o que tem de especial aqui, né, tipo, digamos assim, de coisa nova, seriam esses carinhas aqui, esse wildcard, né, de porcentagem, e algumas variáveis automáticas, né, que ele cria assim que você usa o Makefile, que são as variáveis com cifrão. Basicamente, o que ele faz aqui é uma série de variáveis que ele vai utilizando para poder, digamos, facilitar, né, a utilização do Makefile. Porque na ideia do Makefile é justamente você poder, por exemplo, compartilhar um projeto, uma pasta, alguma coisa assim, e o cara que está usando, seja de uma equipe, ou então para quem você quer apresentar esse trabalho, alguma coisa do tipo, ele não vai ter que quebrar a cabeça, né, sabendo todos os seus arquivos de importação e tudo mais. Ele só vai digitar o comando make, vai rodar tudo 100% sem dor de cabeça nenhuma. Então, basicamente, essas variáveis aqui, eles estão configurando localizações padrões, por exemplo, flags de compilação do arquivo, isso aqui é para compilar um arquivo C++. Aí está dizendo o compilador, o nome do programa que a gente quer gerar, onde vai estar a pasta dos códigos-fontes, etc. Kevin, e esses comandos aqui de música... Oi? Kevin, você está apontando as coisas usando o mouse ou algo assim? Não está aparecendo o mouse não, né? O mouse não. Se você puder usar o cursor para selecionar as coisas, seria melhor. Mas você vê que, por exemplo, se eu faço isso aqui, tá conseguindo ver o highlight? Não estou conseguindo ver o highlight, não. Deixa eu tentar compartilhar a janela, então. Parar e compartilhar de novo. Compartilhar a tela toda, né? Ou compartilhar a janela da máquina virtual, né? Não, isso aqui eu tô na minha máquina normal. A virtual eu quebrei ela Pronto, sem querer, tentando melhorar. Agora dá para Tá ver. dando certo? Uhum, dá para ver até o cursor do mouse. Pronto. Aí voltando, tipo, esses carinhas aqui, né? Como a gente viu, são as variáveis do nosso make. E basicamente ele está definindo, né, tipo, algumas flags de compilação, qual vai ser o compilador, o nome do programa, etc. Isso aqui você vai setar manualmente, né? Mas uma vez que você colocou lá, você não vai precisar mexer nunca mais. E esses comandos mais gordinhos aqui
Basicamente, isso aqui é uma chamada para o shell, que ele vai procurar, por exemplo, esse source path, que é essa variável que botou aqui, que é o source. Então, basicamente, ele vai procurar no seu sistema esse cara, né, esse diretório chamado source, que foi declarado pela variável source path, e aí ele vai buscar isso aqui e fazer um tratamento para basicamente pegar o diretório, né, o caminho, para que você chegue nesse diretório de sources, né, para você poder salvar onde você está salvando seus códigos-fonte. E essa aqui do objeto é a mesma lógica, só que como a gente já fez a chamada, já tem esse caminho, né, a gente faz um segundo tratamento, que é para basicamente dizer onde vai ficar seu código objeto. Tem que geralmente ficar na pasta, ou uma pasta build, ou uma pasta source. Ou pasta source não, pasta binary. Mas isso aqui não é padrão de projeto, aí depende de cada um vai usar. E aqui, né, onde a gente vê o nosso primeiro carinha novo, que é a porcentagem. Isso é um wildcard, assim como o asterisco, que a gente usou lá, a expressão regular. Mas qual é a diferença dos dois? O asterisco, ele vai buscar todo mundo, certo? Então, independente de parâmetro, independente de quem eu chamei, de quem que chamou esse cara, do que eu passei para o meu makefile, ele vai buscar em toda aquela pasta, toda a sua estrutura de diretórios e ver caras que estão batendo com esse padrão. Então, por exemplo, nessa regra aqui de baixo, ele vai procurar todo mundo que está nesse binary directory, ou seja, estiver nesse path que a gente definiu aqui como binary directory, deixa eu ver aqui, que seria o bin, vai pegar todo mundo lá dentro que termina com ponto, ou seja, todos os nossos códigos objetos, ele vai procurar e excluir. Mas, esse porcentagem, o que ele faz? Ele, digamos que ele é um asterisco controlável. Ele basicamente tem um modo de matching e o modo de, acho que é find, uma coisa assim. Que basicamente é, antes de você chamar, ele vai ficar lá com força asterisco, vai ficar esperando que você diga para ele quem ele vai ter que procurar. Uma vez que você diz para ele quem é, seja por via parâmetro, então você tentando simular o asterisco, né, deixando ele escolher sozinho, ele vai receber esse cara e vai substituir em todos os porcentagens. Então, por exemplo, aqui em cima em objetos, eu peguei o source path e eu quero encontrar esse source exit. Então eu quero saber onde eu vou deixar meus códigos objetos. Então, depois que ele encontrar esses dois carinhas aqui e jogar nas variáveis, ele vai dizer, olha... Kevin, Oi. Deixou de aparecer o cursor. Oxi, que estranho. Bom, Agora tá aparecendo ainda? Tá como se tivesse travado a tela. Deixa eu tentar de novo. Abrir e fechar de novo. É porque eu voltei para a segunda tela para poder ver as perguntas. Acho que deve ter... Não. Foca na apresentação e deixa as perguntas pro pessoal. Pronto, tô conseguindo ver de novo agora? Sim, mexa aí, por favor. Você tá mexendo? Tô mexendo. Tá dando certo? Ele travou. Ele mexe no início e depois para. Estranho. Pra todo mundo tá assim? Eu tô achando. Vá referenciando pelas linhas por enquanto, se não tiver ninguém para apresentar. Se for melhor que dá para fazer. Eu tô achando que é meu upload que tá meio ruim. Mas vamos lá. Até onde parou? Vocês sabem dizer onde que parou? A volta a explicar que a parte de lá. Aí eu só vou ficar da linha 8 então, que eu acho que é mais complexo. Pronto, eu tô na linha 8, onde tem a variável objs, né, objects. Lá tem, você pode ver, né, que tem source path, um bocado de coisa. E tem a nossa porcentagem. Essa porcentagem, como eu disse, ele está esperando fazer um match. Então, ele está lá, como se fosse, digamos assim, um caractere especial, né, reservado na sua string. E assim que ele encontrar esses caras, ele vai jogar. Olha, pega esse primeiro cara aqui. Eu consigo encontrar um cara que bata com essa descrição? Aí diz, encontrei. Beleza, encontrou um cara, então conta a execução. Aí pode também falar assim, não encontrei, não tem nenhum arquivo, não tem nenhum diretório que bata com essa string que você me passou. Ele faz, beleza, então vamos pro próximo. E vai percorrendo quantos parâmetros você fornecer para ele. Essa é a ideia do porcentagem, né? Diferente do asterisco, que ele sempre vai percorrer todo mundo, dependendo se deu certo ou errado. E outra coisa também, isso é bem mais específico do tratamento de erros, mas, por exemplo, quando você usa o asterisco nos seus pré-requisitos ou no seu target, ele vai, se ele retornar um erro, ele vai quebrar seu makefile, né? Por exemplo, se ele não encontrou ninguém que encaixe naquele sentido, ele vai quebrar. Então, quando você usa
acho que até falei no vídeo isso aí, quando você usa o asterisco, você tem que, geralmente, usar aquela função wildcard, que ele vai tentar achar, e se não achar, ele vai retornar dizendo, olha, não encontrei, deu problema, mas pode contar uma execução. Já o porcentagem não tem esse problema, mesmo que ele não consiga encontrar ninguém, ele só vai retornar o full, vai dizendo, olha, eu não encontrei ninguém, toma aqui o full e pode contar sua execução sem problema nenhum. Ok? Bom, vendo isso aí, a gente pode vir aqui para a linha 19, que é o nosso segundo carinha novo, digamos assim, 19 e 18. Oh, só 19, né? Confundi. Na 19 que temos ali cifrão, menor que, eu acho que é menor que eu confundo os sinais de vez em quando, e o cifrão arroba. O que são esses carinhas? Basicamente, o cifrão menor é uma variável automática, então, tipo, sempre que você cria um makefile, sempre que você roda um makefile, esse cara vai ser criado, você não precisa definir ele em canto nenhum, ele sempre vai estar lá. E basicamente o que ele quer dizer é, o primeiro cara, o cifrão menor que, ele diz, olha, me dá o primeiro pré-requisito dessa regra. Então, no nosso caso, como essa nossa regra é definida pela linha 18, seria nosso buildpath.o, ou seja, todos os arquivos que estiverem no buildpath e são .o, né, que é o arquivo objeto, então, ou seja, para me gerar meus códigos objeto, eu vou lá na pasta de source, vou lá na pasta de códigos-fonte e procuro o source. Nesse caso, sourcex ele vai estar como .cpp. Então, ele vai lá procurar todos os .cpp, são o nosso código-fonte, e vai compilar eles gerando um código-objeto. Então, quando eu uso esse cifrão menor que, eu digo, olha, me dá o nome dos caras que você quer gerar, como CPP, porque eu preciso para poder gerar o objeto. Então, eu vou dizer, compila o primeiro código CPP, compila o segundo, o terceiro, e por aí vai. Já o cifrão arroba, ele é o contrário, ele é o target. Então, ele diz, olha, eu peguei o CPP, eu sei quem eu tenho que compilar. Agora, qual vai ser o nome dessa saída? Quem eu tenho que gerar? Qual vai ser o ponto .o que eu vou gerar? Você pode deixar padrão, que se eu não me engano, o compilador de C++, ele vai gerar com o mesmo nome do arquivo source, mas caso você queira customizar, né, caso não for o caso desse makefile, ele pode pegar esse build path, que seria o nosso target, perdão, ele vai pegar o nosso target e vai jogar, olha, me dá o nome do target. E jogou lá. Aí toda vez que o porcentagem trocar, né, que ele gerar um novo target, ele vai lá e vai jogando esses carinhas, gerando todos os códigos. Deu para entender? Alguma coisa ficou rápido ou meio nebulosa? Ok, como ninguém perguntou, acho que eu vou supor que deu certo enquanto ninguém faz nenhuma pergunta. Existem outras variáveis automáticas? Alguém vai perguntar? Não, ok. não tem conclusão. Ok. Existem outras variáveis automáticas. Deixa eu abrir aqui minha colinha, ver se vocês lembram quais são. Por exemplo, cifrão interrogação, cifrão circunflexo, cifrão mais. Essas são bem mais específicas. Oi? Você está no mesmo arquivo ou você mudou de arquivo? Não, estou no mesmo arquivo. Eu só peguei aqui a colinha para citar. Tá. Existem outros carinhas. Eu não estou usando aqui porque elas são, digamos assim, dos usos bem específicos e tal. Aí eu não achei interessante jogar ele aqui. Até porque a ideia era mostrar um makefile mais prático, né? Mas se quiser, eu posso mandar aqui uma referência quem está usando para consultar, que ele cita todos esses carinhas e quais são as funcionalidades. Basicamente é isso. Quando você encontrar algum makefile que tem essas chamadas, né, de cifrão e alguma coisa, contanto que não seja uma variável, né, que eles vão estar chamando, ele vai indicar geralmente uma variável automática, né, que ele sempre gera ao se criar um makefile. É basicamente isso. Makefile não tem muito mistério, por mais que seja meio estranho esse bocado de código, esse bocado de nome estranho, é mais, digamos assim, facilitando para o usuário. Dá um trabalho de gerar esse makefile no início, mas depois que você configura isso aqui direitinho, o seu usuário, o seu avaliador, ele não vai ter muito problema em compilar. Essa é uma coisa a mais. O Josivan já voltou para continuar? Como é que faz? Josivan, você está aí? Voltei, tá? Só procurando a janela. Okay, se é uma coisa também, Josivan, se você quiser mostrar talvez o makefile rodando com essas opções, você tem algum aí? Eu tenho um makefile, mas eu não tenho projeto, então não ia compilar nada. Notem só que falta 5 minutos para terminar. Outra coisa, Josivan, você respondeu uma pergunta do Q&A para quem? Qual era o nome da pessoa? Deixa eu ver se eu vejo aqui o nome. Chegou, o resumo está correto. Pode contar, show. Não, essa Foi foi outra pessoa.
A pergunta era, então, que quando quisermos fazer uma expressão para o começo ou fim da linha, devemos colocar a expressão depois do chapéu, né, do circunflexo, e depois do cifrão, no caso do fim. Exatamente. E você pode combinar as duas, você pode usar as duas, mas tendo consciência que ele vai pegar a linha que tenha exatamente aquilo que você colocou no meio das duas, né? Então, como eu mostrei lá, tinha uma linha que no final tinha um espaço, e ele reconhece esse espaço. Então, você tem que saber se as linhas que você está procurando, se ela tem um espaço no final, então considera isso. E eu dei um exemplo também na resposta de como é que você pegaria vou até pegar aqui e copiar para mostrar lá no terminal. Acho que eu vou compartilhar. Vou parar aqui, então. Vai ser outra pergunta aqui, né? Tá dizendo que tá cortando, mas não sei se foi o Danilo que mandou, mas eu acho que eu respondi. Que é sobre o resumo, né, do porcentagem. Porque, na verdade, eu fiz essa chamada do comando aqui para ter certeza, mas eu dei um exemplo hipotético na resposta, né? Digamos que você tem um arquivo lá e você esqueceu de botar ponto e vírgula no final. Né? Coisa muito comum de acontecer. O compilador vai dizer qual é a linha, né? Então, acaba não sendo, na maioria das vezes, não sendo tão necessário você saber isso, mas você pode usar esses comandos em alguns outros comandos, como eu mostrei o editor de texto lá, o sed, você pode escrever um comando que já substitui e tipo, ele já coloca o ponto de vírgula no fim da linha. Então, se a gente colocar aqui ponto, que é qualquer caractere, asterisco é quantas vezes necessário, quantas vezes você quiser, 0 ou mais vezes, e que não é ponto e vírgula, né, que está dentro desse chave não ponto e vírgula, no final cifrão, ou seja, a linha que não termina, depois eu passei o arquivo, linha que não termina com ponto e vírgula, e esse menos "n", ele vai mostrar o número. Eu fiz uma chamada aqui com aquele outro arquivo que eu mostrei, eu abri ele, editei, botei um ponto e vírgula em uma das linhas, e aí ele mostra a linha 1 e a linha 2, que não tem um ponto e vírgula, que foi o arquivo, enfim, não vou olhar agora, porque a gente está no finalzinho, e eu aproveitar para falar sobre a lista de exercícios. Né? Eu estou compartilhando aqui só o terminal, então não vou ter como mostrar a lista de exercícios, mas o pessoal da organização sabe dizer se receberam, os próprios participantes podem dizer se receberam a lista de exercícios, o PDF? Essa pergunta é melhor direcionada aos participantes. O pessoal aí que puder responder no chat se receberam a lista de exercícios ou não, avisem, por favor. Porque eu não lembro se a gente passou em algum canto. Qualquer coisa, se ninguém recebeu, a gente pode colocar lá no... Receberam sim, acabaram de informar, tá no Drive. Okay. Alguns disseram que não, disseram que sim. Acho que pode compartilhar também lá no Discord, o PDF. A gente coloca lá, e qualquer dúvida de resolver os exercícios, bom é que os exercícios estão lá, a gente pensou, né, nos exercícios para tentar aplicar o máximo de coisas que a gente mostrou nesse curso, né. Algumas coisas talvez vocês tenham que quebrar um pouquinho mais a cabeça, talvez procurar saber um pouco mais sobre alguns comandos, mas a gente tentou deixar o mais claro possível as perguntas, mas se tiverem dúvida, não conseguirem resolver o exercício, podem falar com a gente que a gente resolve, a gente ajuda. Ok? Bom, isso encerra, então? Acho que sim. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer pela disponibilidade de vocês a participar do evento. Eu sei que nessa época tá difícil encontrar tempo livre, principalmente com tudo online. Pelo que eu estou vendo aqui no chat, tem muita gente que diz que recebeu, tem outra parcela que diz que não recebeu. Então, eu vou pedir para vocês, já que estão no Discord, para colocar o link de todas as informações do Drive, da lista do exercício, no próprio canal do Discord.
E A no gente vai mais, colocar os slides também, né? E nos slides, no finalzinho, tem tem as referências. Então, como o Linux é open source, né? Você vai ter muito livro, e muito livro bom, bem completo, gratuito, né? Completamente gratuito online. E obrigado pela oportunidade, a gente agradece. bom, é isso, pessoal. Quem vai ter outro mini curso agora, não sei se vocês estão inscritos, mas nós não vamos mais nos ater muito. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.